Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em família perfeita, e eu já disse no tema que é o mito, tem pelo menos dois grandes perigos. Pelo menos eu acho. O primeiro perigo é você criar uma imagem, você cria aqui, uma imagem de uma família perfeita, um marido perfeito, uma esposa perfeita, uns filhos perfeitos. Você criou essa imagem, e aí você olha para a sua esposa, para o marido, para o filho, e percebe que eles não estão ali, na imagem que você criou, eles estão distantes. E por eles estar distantes, você começa a imaginar: eu não posso amar vocês plenamente, porque só amarei plenamente o dia que vocês chegarem aqui, nesta imagem de perfeição que eu criei. E por não chegarem lá, a gente deixa de amar, porque a gente começa a ver problemas, dificuldades, erros, equívocos, que estão distantes da imagem da família perfeita que eu criei. Esse é um extremo, e ele acontece. O segundo perigo é: eu olho para a minha família, mas ao olhar para a minha família, eu não vejo os defeitos dela. Eu não vejo os erros, eu não vejo as necessidades, eu só vejo a imagem que eu criei. E aí meus filhos precisam de uma vara, mas eu dou presente, eu não vejo erro. Aí minha esposa precisa de uma correção, mas aí eu passo a mão por cima. Aí o meu marido precisa de uma exortação, mas eu só vejo aquele ambiente, aquele mundo da perfeição. Dois polos, que são verdadeiros, são reais, e eles acontecem. Quando eu olho para esse texto impacta, é provocante. Esse texto faz a gente refletir por uma razão que é intrigante. Jesus está começando o ministério, ele começa o ministério no ambiente onde uma família está começando. Aqui tem três coisas começando: o ministério de Jesus começando, uma família começando, e os sinais aqui no Evangelho de João começando. Por que Jesus resolve começar o seu ministério e começar a fazer um milagre no ambiente de uma família? Seria isso um sermão para nós? Eu penso que sim. Por que Jesus não resolveu começar o ministério curando um coxo, restaurando um paralítico, fazendo um morto viver? Mas não, ele resolve começar num cenário de um casamento, onde a família está iniciando. Talvez revelando para mim e para você o quão importante é a vida familiar para o nosso Salvador. O quão importante é a família. E de fato é. Por que que é? Porque é Ele que criou. A família é um projeto. A família partiu do projeto, do plano do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nada mais então perfeito do que Ele começar o ministério dEle no ambiente familiar e no ambiente onde se inicia uma família, num casamento. Vocês sabem bem que nós estamos falando aqui de um casamento que dura 7 dias. Naquele tempo, a cultura é essa. Nós estamos falando aqui de um vinho que simboliza alegria. E o vinho era tão importante naquele tempo que, se faltasse vinho numa cerimônia de casamento, o noivo e a noiva corriam o risco de serem multados. Era uma tragédia, era um escândalo faltar vinho numa festa como essa. E o vinho representava alegria. Sempre na Bíblia você vê vinho como sinônimo de alegria. Faltou vinho, faltou alegria. É o que a Bíblia está ensinando. Nesta festa de casamento aqui, Jesus é convidado. Ele com os discípulos, não os 12. Porque até esse momento, os 12 ainda não haviam todos sido chamados. Jesus acabara de chamar Natanael. O corpo ainda eram 6 discípulos. Com Jesus, 5 discípulos, mais Jesus e mais a agregada, Maria. E diz a Bíblia que eles são chamados para a festa do casamento e eles vão. Eles estão lá. O casamento acontecendo. Nós não sabemos qual o dia, nós não sabemos qual o momento, a Bíblia não conta. Mas de repente falta vinho.
De repente falta alegria. Meus irmãos amados, falta alegria na festa de casamento. Aqui já está ensinando para mim um princípio verdadeiro, um princípio importante, que é, às vezes, um casamento no início já falta alegria. Às vezes, no início da formação da família, já há a ausência ali da alegria, no início da formação de uma família. Tanta gente, tanto o marido vive junto com a mulher vive junto com o seu marido, os pais vivem junto com os seus filhos, mas falta alegria. Vivem, mas não desfrutam, mas não gozam. Estão ali, mas não desfrutam daquilo que aquilo pode proporcionar a eles. E nesta festa acaba o vinho. E resumindo a história, para a gente aplicar algumas coisas aqui, acabou o vinho, a mãe de Jesus logo percebe aquele cenário, e se você perceber, está no verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta que parece ser uma resposta rude, quando você faz uma leitura aqui um pouco rápida. Jesus olha e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está colocando cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Maria, você tem que entender a sua posição. Não é você quem manda em mim. A minha agenda quem faz é meu pai. Eu não estou debaixo da tutela da minha mãe, porque eu vivo a agenda do meu pai. Portanto, ele diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora, dizendo para Maria o seguinte, eu sei do seu interesse, eu sei que você quer o bem, no entanto, não é você quem rege a minha agenda, não é chegada a minha hora. Diz o versículo 5, que ela fala aos serventes, olha gente, faça tudo o que ele disser. E diz a Bíblia que tinham ali 6 talhas de pedra, e cada talha levava 2 ou 3 metretas. Vamos fazer um cálculo aqui comigo. Eu disse na leitura que cada metreta 40 litros de água. 2 ou 3, 80 a 120 litros. 80 a 120 litros. Se foram 2, 80. Se foram 3, 120 litros. Vamos arredondar? 100 litros. Tinham 6 talhas. 600 litros. Gente, nós estamos falando de vinho. 600 litros de vinho. É vinho para encardir. E eu queria estar nessa festa. Porque pagam-se aí em garrafas de vinho, fortunas, né? 200 mil euros uma garrafa. Não chega aos pés desse vinho que Jesus fez. Nesta festa de casamento tomaram um vinho que nenhum de nós tomou na vida. E nunca tomaremos. Nesta festa de casamento, Jesus fez essa multiplicação. E experimentaram algo que jamais você e eu teremos esse privilégio. De repente, encheram aquelas talhas de água, ao ponto de um mestre-sala, vamos entender uma coisa aqui, mestre-sala é só para rico. Mestre-sala é aquele que coordena o casamento, ele providencia, gerencia e toma conta. Os pobres não tinham isso, os ricos tinham. E de repente aqui, meus irmãos, os serventes levam esta água já transformada em vinho para o mestre de sala, ele fica tão empolgado que ele chama o noivo. Ele diz, rapaz, as pessoas, como é que ele diz aqui? O verso 9, tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E o verso 10, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Você dava o melhor vinho no início, porque no final o sujeito do paladar dele já não está muito apurado. Você podia dar mais qualquer coisa. Aqui aconteceu o oposto. Deram o vinho, acabou. Jesus transforma a água em vinho.
Quando eles beberam, eles falaram assim: rapaz, está acontecendo um negócio muito diferente na sua festa. O melhor está vindo depois. Ensinando para mim uma lição, né? Que quando nós estamos com Jesus, o melhor sempre está por vir. Um crente que é crente não espera tragédia, um crente que é crente espera o milagre. Um crente que é crente não espera derrota, um crente que é crente espera vitória. Porque ele sabe que, embora tenha acabado o vinho, Jesus pode fazer algo superior, melhor, maior do que aquilo que acabou de faltar. O crente é mais do que um otimista. Um crente é alguém que vive pela fé, com os olhos no Pai, e conhece as promessas de Deus. O texto conclui dizendo, irmãos, no verso 11, que o início do ministério de Jesus começou aqui. Jesus manifestou a sua glória e os discípulos creram nele, entendendo, e eu entendo aqui o quê? Que todas as aflições que nós vivenciamos dentro da vida familiar, na verdade, se trata de um palco para os milagres de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Quando nós somos pegos de surpresa por uma doença, na verdade Deus está querendo manifestar a glória dele por meio da nossa doença. Quando somos surpreendidos por uma crise, Deus está querendo manifestar a glória dele por meio daquela crise. Eu tirei algumas lições aqui nesse texto, falando sobre família perfeita, para a gente perceber que, na verdade, família perfeita só existe na cabeça da gente, de alguns. Porque na vida real não existe. Alguém brincando disse o seguinte, que família perfeita é igual céu azul. Você sabe que o céu não é azul, mas é uma ilusão, por causa da luz, enfim, não sei explicar esses detalhes, mas a distância faz você ver o céu azul. Agora, se você chegar perto, não é. Família perfeita é igual o céu azul. De longe você acha que é perfeita. A família do fulano, rapaz, é perfeita, porque você está vendo de longe. Entra, você vai ver que tem espinhos. Entra, que você vai ver que tem mato alto. Entra, que você vai ver que tem algumas onças lá. E tem borboleta também. Então, não existe família perfeita. E na Bíblia não há uma. Se alguém que acredita nessa tese de que é possível ter uma família perfeita, ele está indo na contramão da Bíblia. Porque a Bíblia não apresentou nenhuma, mas apresentou todas imperfeitas. Está cheio de famílias imperfeitas na Bíblia. Família de Adão, desde o início teve desobediência. A família de Eli, prostituição e profanação. A família de Sansão, um mau começo e um péssimo final. A família de José do Egito, onde os irmãos vendem o irmão. A família de Ezequias, embora crente, seu filho era um ímpio, Manassés. Bom, estou dando algumas. A gente poderia passar aqui horas falando de famílias imperfeitas. Eu então tirei algumas lições aqui para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para mim e para a sua família. Nenhum convidado supera a presença de Cristo Jesus na nossa família. Nesse casamento, convidaram o Salvador para estar nele. Aí eu pergunto a vocês, por que nós precisamos da presença de Jesus na nossa família? Bom, a gente tem inúmeras razões pelas quais precisamos de Jesus na nossa família. Eu trouxe algumas. Por que a gente precisa de Jesus na nossa família? Primeiro, porque vão acontecer coisas na nossa família que vão fugir do nosso controle. Já aconteceu com você? Coisas que fogem do controle? Situações que não dá para a gente administrar? Foge. É a doença de um filho, é a doença de uma esposa, é a doença de um marido, é uma crise financeira, e você não tem outra alternativa senão clamar que Deus faça um milagre, porque você perdeu o controle. Se nós perdemos o controle, nós precisamos daquele que nunca perde o controle, presente na nossa família. Por que a gente precisa de Jesus, irmãos? Porque a gente decepciona um ao outro. Ô meus irmãos, a gente decepciona tanto. A gente decepciona o marido, decepciona a mulher o marido, o pai e filho
O pai e a mãe aos filhos, os filhos aos pais. E, na verdade, a vida familiar é uma vida cheia de decepções. Por que então nós precisamos de Jesus? Porque ao decepcionar, nós precisaremos daquele que nos ensinou a perdoar, nos ensinou a reconciliar, nos ensinou que uma vida de reconciliação é uma vida que Ele agrada e espera de mim e de você. Por que a gente precisa de Jesus numa vida conjugal? Terceiro, porque a gente jamais está preparado por uma crise. Meus irmãos, eu não sei, quem casou aqui já passou talvez por uma situação assim. Você convida 300 pessoas e chega a 500. Já passaram por isso? E você no casamento, você começa uma oração, a oração de multiplicação. Preocupado. Eu não sei o que aconteceu aqui, por que acabou o vinho. A Bíblia não diz o porquê. Se chegaram mais gente do que o esperavam, se fizeram a conta, ó, vai vir 20 pessoas, então vamos pôr a quantidade exata para 20 pessoas, nós não sabemos qual que foi a razão que levou o vinho a ter acabado, mas aqui eu aprendo uma lição, é que a gente jamais está preparado para a crise, mesmo no início de um casamento, mesmo no início de uma família. Quem de nós conseguiu se preparar para a pandemia? Aliás, eu estava me lembrando em casa, em 2019, no dia 31, nós tínhamos um culto aqui na igreja, e no culto nós pedimos, Senhor, que seja um ano abençoado, que seja um ano onde veremos o agir do Senhor na nossa vida, um ano próspero. Bom, eu imaginava tudo ali naquele dia, menos uma pandemia. E poderia até andar um pouquinho para trás, eu imaginava tudo, menos uma enchente. Você imaginava? Jamais estamos preparados por uma crise. Às vezes passamos por crise conjugal, às vezes passamos por crise na criação dos filhos. As crises chegam até nós. E não adianta o sujeito arrotar, encher o peito, engrossar a voz e falar que está preparado, que não está. No início de uma festa, no início de um casamento, a crise chegou. Jamais estamos preparados para a crise. E o que me impressiona aqui é que há crises que vivenciamos que nem nós sabemos. Você percebeu no texto que o noivo e a noiva não ficaram sabendo de nada? Faltou o vinho, a água foi multiplicada em vinho, não souberam do problema. Ô meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, há crise na sua família que você não tem conhecimento. Há situações que sua esposa, seu marido, seus filhos passam que você não sabe. O noivo e a noiva não souberam, mas experimentaram o milagre. Ah, isso aqui é glorioso. Que muitas coisas nós nunca saberemos, mas nós colheremos a vitória. Não sabiam que faltou o vinho, mas o noivo experimentou o vinho. O mestre Sala pegou e falou aqui, toma um vinho. Rapaz, que vinho é esse que vocês estão servindo? Amados irmãos, nós precisamos convidar Jesus para a nossa família. Nós precisamos. Pastor, como isso é feito? Quando eu entreguei a minha vida para Ele, e eu falo, Senhor, aqui dentro da minha casa, quem rege é o Senhor. Como? Pela Escritura Sagrada e por uma vida de oração. Não vem com essa história de dizer que na minha casa quem manda é Jesus, se a Bíblia nunca é aberta, nunca é lida. Não vem com essa história de falar que aqui Deus, eu e a minha casa serviremos a Deus, mas com Deus você nunca fala. Uma vida familiar, onde Cristo rege, é onde a Bíblia está presente e a oração é constante. Segunda lição que eu queria tirar aqui à luz desse texto. Mesmo quando Jesus está presente, problemas acontecem na família. Mesmo quando Jesus está presente. Ô irmãos, há algumas coisas que às vezes ensinam para a gente e a gente acredita naquilo. Eu já vi tanta gente que diz assim, não pastor, se Jesus está no barco, vai tudo bem. Ô meu irmão, isso é uma mentira. Jesus está no barco e a tempestade estava acontecendo.
Jesus está nessa festa e o vinho acabou. O que significa então que Jesus está presente? O que pode acontecer? É que milagres podem chegar. Jesus estava no barco, a tempestade atingiu, mas foi ele que acalmou. Jesus está nessa festa, o vinho faltou, mas foi ele que multiplicou. Deixa eu te dizer, se Jesus está presente na sua vida, não é sinônimo de que não terá tempestades. Você terá. É sinônimo de que milagres poderão acontecer. O que nós mais precisamos, irmãos, é de acreditar que turbulências vão acontecer, mas acima delas existe aquele que manda em qualquer turbulência. Aquele que dá uma ordem para o vento para. Dá uma ordem para o mar, o mar se acalma. Dá uma ordem para um verme obedece. Dá uma ordem para um vírus vem. Dá uma ordem para esse vírus, ele vai. Ele manda, ele rege, ele coordena tudo. Portanto, Jesus estando presente, os problemas podem continuar acontecendo. Mas espere pelo milagre. Porque quando ele está presente, tudo se transforma. Terceira lição. É preciso saber discernir com rapidez quando a crise está chegando. Você pode falar mal de Maria, mas nesse texto eu elogio ela. Porque se tem uma mulher que percebeu o problema, aliás, as mulheres têm essa capacidade, imagino eu, que elas são mais apuradas do que nós homens. Já perceberam isso? Quem é casado aqui sabe mais do que eu estou falando, talvez. Mulher, de vez em quando, chamou, meu bem, acende um sinal amarelo ali. Às vezes ela tem essa sensibilidade de perceber a crise, até mesmo antes da crise chegar. Maria percebeu que acabou o vinho. Sabe aquela mulher que está presente, ela está prestando atenção em tudo? Ela está atenta. É Maria. Ao ponto de ela, você perceber, no versículo 3, ela já diz, eles não têm mais vinho. Meu Deus, que percepção. Que percepção. Meus irmãos, é preciso aprender a discernir quando a crise está chegando. Lembra no início que eu disse do problema? Que às vezes a gente vive uma ilusão, acreditando que a minha família é perfeita e está cheia de crise. Eu não trato as crises. A gente precisa pedir a Deus a graça de discernir o problema e clamar pela ajuda dEle o mais rápido, o mais breve possível. Imediatamente ela percebeu, nem os noivos perceberam, mas ela percebeu. Que mulher atenta, que mulher atenta. Quarta lição. Toda família precisa recorrer à fonte certa e confiar. Ô meus irmãos, o casamento está acontecendo, tem um mestre sala. Ele é o responsável, acabou o vinho, leva para ele. Mas para quem que Maria levou? Levou para Jesus. O evangelho é assim, né? Sabe qual que é o problema? É que tem muita gente procurando solução em fonte errada. Sabia disso? Tem muita gente procurando remédio quando devia um psicólogo. Procurando remédio quando devia um amigo. Procurando remédio quando devia um conselho. Não estou falando que procurar remédio é um problema. Estou dizendo que tem gente que procura resolver o problema com meios errados. Outros procurando médico, quando deviam procurar pastor. Outros procurando pastor, quando deviam procurar um médico. Outros procurando em coisas, em bens, em patrimônios, em riquezas, quando deviam procurar em Deus. É preciso discernir a crise e procurar ir à fonte certa para que aquela crise seja resolvida. Maria olhou e falou assim, tem um mestre ali, mas não é o mestre sala que eu quero o mestre dos mestres. Ela vai até Jesus. Acabou o vinho, Jesus. Foi na fonte certa. Quinto lugar, toda família precisa aprender a obedecer a Jesus e confiar. Não há nada mais difícil na vida do que obediência. E é simples a explicação. É porque dentro de você existe um vírus mortal,
um vírus que mata, um vírus que distancia, um vírus que afasta você e eu da presença de Deus, chamado pecado. Portanto, nós temos esse vírus. E nós temos essa inclinação para a desobediência. É interessante aqui no texto, toda família precisa aprender a obedecer a Jesus. Maria falou com os serventes: façam tudo o que ele vos disser. E a Bíblia diz que tinham ali as talhas com as metretas, e Jesus mandou encher de água. Eu diria: Senhor, com todo respeito, o que nós estamos precisando aqui não é de água. 600 litros, meu Deus, é muita água. Senhor, com todo respeito, nós estamos precisando de vinho, não de água. Eu diria. Mas diz a Bíblia que eles fizeram exatamente como Jesus orientou. Encheram de água. Não sei em que momento a transformação aconteceu, mas o que sabemos é que depois de as talhas cheias de água, quando eles beberam, já era um vinho. E vinho melhor do que o anterior. Meus irmãos, nós precisamos obedecer a Jesus. Obedecer o que Ele manda, o que Ele ordena, obedecer os seus mandamentos, ainda que na nossa mentalidade parece não fazer sentido. Mas o milagre vem depois da obediência. O milagre vem depois da obediência. E eu me encanto aqui, eu disse para vocês na live de terça-feira, Jesus não é mágico, né? Ele podia. Ele tem poder? Tem poder. Só uma ordem: haja vinho. Um caminhão, enxurrada de vinho tinha aparecido. Podia dar só essa ordem. Mas Jesus não é mágico. Ele não faz as coisas aparecerem. Ele pega aquilo que existe e transforma em algo melhor. Esse é o ponto. Você lembra daquela multiplicação lá de pães e peixes? Não fez aparecer pães e peixes. Ele pegou o que tinha, 5 pães e 2 peixinhos, e transformou. Jesus pegou a água e transformou. Ele não é mágico, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele transforma. E a última lição que eu quero tirar aqui com você, e ela eu gostaria que você acreditasse isso e fosse para sua casa com este tópico no seu coração. Quando Jesus está presente, nós podemos ser surpreendidos pela alegria. Nós podemos. Lembra que o vinho é sinônimo de alegria? Na verdade, o que tinha acabado naquele casamento, no início, era alegria. E o que acabou na sua vida familiar? Eu te pergunto. O que acabou? Talvez a alegria pode ser uma das coisas que acabou. Esperança, amizade, comunicação, relacionamento saudável. O que acabou? Eu quero dizer para você nesse último tópico, que quando Jesus está presente, nós podemos ser surpreendidos pela alegria. Ele pode transformar, Ele pode fazer, Ele pode mudar, e você pode experimentar algo que você nunca tinha experimentado. Quando beberam? Esse é melhor. Nunca bebemos dele antes. Eu quero dizer para você que esse Jesus restaura. Esse Jesus trabalha com famílias imperfeitas. E a imperfeição que eu tenho e você tem e nós temos, na verdade, é um palco para o agir dele dentro da nossa casa. Porque nós podemos ser surpreendidos pela alegria. Eu disse na terça-feira, todo sinal, quem tem memória esclarecida vai lembrar. Todo sinal é uma realidade visível que aponta para uma realidade maior do que aquela realidade. Quando Jesus transformou pães e peixes, não era aquilo dali, o pão e o peixe que ele estava querendo mostrar, acentuar. Não. Aquela realidade apontava para uma outra realidade. De que ele era o pão vivo que desceu do céu. Aqui está faltando vinho. E Jesus pega a água e transforma em vinho. Esta realidade não é o centro do texto. O centro do texto é: só Ele
é a alegria que nós precisamos para viver a vida familiar como Ele quer. Ele é aquele que, estando presente, a alegria podemos desfrutar. Mas Ele é aquele que, estando ausente, nunca, jamais saberemos o que é, de fato, a alegria. Que Ele transforme na sua vida aquilo que é necessário e você seja surpreendido pela alegria. O seu casamento pode ser melhor, a sua vida com relação aos seus filhos pode ser melhor, a sua vida com relação aos seus pais, sogro, sogra, enfim, pode ser melhor, porque quando Jesus está presente, nós podemos ser surpreendidos pela alegria. Que Ele nos surpreenda nesta manhã, para a glória e o louvor do nome dEle. Eu queria pedir ao pessoal do louvor, nós podíamos cantar aquele hino do prelúdio, Faça do meu lar, Senhor. Vamos cantar? A gente termina essa EBD com este hino, com esta oração, rogando ao Senhor que a nossa família jamais será perfeita, mas a nossa família poderá ser uma família melhor. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam o Deus verdadeiro e fiel. Casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. De harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
força do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos ficar em pé, queridos irmãos? Ó Deus, nesta manhã, nós manifestamos ao Senhor que nós adoramos a Ti, louvamos o Teu nome, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. E obrigado, porque o Senhor criou a família. E a nossa família é projeto do Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, que dentro da nossa casa seja o palco para os milagres e o agir do Senhor. Que o Senhor transforme, ó Deus, água em vinho. Que o Senhor faça, ó Deus, algo novo no nosso coração. Para aqueles irmãos que estão faltando comunhão, diálogo, amor, que o Senhor possa multiplicar e eles experimentarem algo que nunca experimentaram antes. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação nossa e para que o mundo veja quem Tu és. E agora, meus irmãos, fiquem em paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja com você, sobre você, e com você e sobre você permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.